Será que a pornografia faz tão mal assim? Temos uma questão que é a fantasia versus a realidade. Aquilo que é construído com a indústria pornográfica, que é isso, é uma indústria bilionária, trilionária, que movimenta muito dinheiro porque ela mexe com a fantasia das pessoas. E chega a ser um golpe baixo, né, se a gente parar para pensar. Porque a realidade, ela realmente nunca vai conseguir chegar perto daquilo que pode ser criado pela nossa cabeça. Vocês já pararam para pensar que o sexo é realmente muito menos fluido do que parece num filme? Num filme bonito, as coisas deslizam, a roupa desliza do corpo da pessoa. Ela não prende a roupa no calcanhar quando tá tentando tirar a calça jeans. O cara não vai mudar de posição e coloca o cotovelo em cima do teu cabelo e tu fica com o cabelo preso. Nada disso acontece. É tudo gostoso, fluido, bonito, beijo encaixa, penetração encaixa, aquelas pessoas chegam aos finalmente juntas. É muito bonito, né? Só que, por um outro lado, isso pode tirar totalmente a graça desse encontro, que pode ser maravilhoso quando a gente está ali presente, de corpo inteiro, com a nossa alma ali colocada. Tem muita beleza que pode existir para uma relação sexual ter muita potência. Só que muitas vezes existe um comparativo com aquilo que foi visto num filme, numa novela ou mesmo em conteúdo pornográfico. Eu tenho um paciente que fala que existe uma pornografia educativa e que ele olha, às vezes, uma pornografia educativa para aprender o que fazer, o que não fazer, pegar umas ideias. E eu acho que, se tem algum jeito de consumir, esse é o melhor deles. Não existe nenhuma perda de desejo pela parceria, não existe nenhum pensamento de, nossa, mas é muito mais trabalhoso, né, estar com alguém do que me satisfazer sozinho, porque isso também é uma questão, muitas vezes. É muito fácil. A pornografia, ela tá muito de fácil acesso, né? E tá toda pronta. Então, se eu for comparar com antigamente, que existiam tirinhas sobre vida sexual, que existia uma revista com algumas imagens de mulheres, e aí tu tinha que fantasiar, que imaginar, ainda tinha um trabalho a respeito daquilo, tu ainda tinha que preencher lacunas com alguma coisa que vinha de ti. Então, poderia ser o melhor dos mundos? Mas acontece que as perdas que a gente tem hoje são muito grandes por conta do excesso de facilidade. Eu vou lá, eu pego um conteúdo com a internet que está no meu celular e eu posso levar isso para qualquer lugar. É muito mais fácil me satisfazer sozinho com a minha mão, porque eu já sei exatamente o que fazer, que pressão fazer, como eu gosto, como eu não gosto, que fantasias me estimulam, quais não me estimulam. É muito diferente de estar com alguém e estar descobrindo o que essa pessoa gosta. E mesmo que seja a mesma parceria de sempre, tem dia em que aquela pessoa vai gostar de uma coisa, tem dia que não, tu vai fazer um oral bem feito que um dia vai ter resultado, no outro não. Um dia uma penetração vai ter que ser mais intensa para a pessoa gostar, um outro dia vai ter que ser mais amorosa, mais próxima, mais carinhosa, mais olho no olho para ter alguma reação. E aí tu precisa exercer a tua sensibilidade. Então é isso, se tu vai usar de uma maneira educativa, de vez em quando, para aprender táticas novas, beleza? Mas levando em consideração também que aquilo que está lá, aquele excesso de potência, aqueles homens absurdamente viris, aquelas mulheres que gostam de absolutamente tudo que é feito, elas estão adorando qualquer tipo de toque. Isso é uma indústria, não é verdade? Então, se às vezes fica na tua cabeça que ai, mas a minha mulher, ela não gosta tanto de sexo oral. Ah, a minha mulher não gosta tanto de masturbação. Tem muitos motivos. Pode ser até que tu realmente não saiba fazer para aquela parceira. Pode ser que tu já tenha recebido elogios em outros momentos da vida. Pode, mas com aquela pessoa simplesmente não está funcionando tão bem. E a gente precisa pensar em táticas, formas de melhorar, o que está atrapalhando aquele casal. E se realmente não tem um acúmulo de fantasias dentro, sabe, dessa expectativa de que as pessoas vão reagir de um jeito específico, de que o sexo vai ser daquele jeito, de que tu vai levar muito tempo. E eu tinha um paciente que ele veio com essa questão e ele me falou o seguinte: eu levo muito pouco tempo para chegar lá, é muito rápido. E aí, quando ele falava muito rápido, eu pensei no DSM, né? Tipo, um minuto, até alguns minutos, pouca coisa. E aí eu disse: "Ah, é? Mas é muito rápido? Quão rápido?" Aí ele: "Ai, às vezes eu levo, assim, 15, 20 minutos".
Aí eu disse: 15, 20 minutos. É, porque a minha parceira não gosta muito, ela fica chateada, porque eu sou muito rápido. E aí eu fiquei meio tipo assim: não, pera. Mas isso de penetração? É, de penetração. Fico, não, mas espera, isso não é muito rápido, né? Se a média brasileira é do sexo como um todo durar 15 minutos, 15, 20 minutos só de penetração, vocês estão no céu, como assim? Mas ainda é essa questão, uma expectativa e uma realidade, mas expectativa baseada numa fantasia construída por um cara num pornô que leva 1 hora para conseguir alcançar, sabe, o orgasmo. Então, será que vale a pena a gente olhar esse tipo de coisa e não ter nenhum crivo, nem um senso crítico? Um amigo meu me chamou a atenção, falando sobre essa questão de como tem crescido o consumo de leitura erótica, principalmente entre as mulheres. Então, entre os homens tem o consumo desse material que ele é super rápido, absolutamente fácil e absolutamente individualista, e para as mulheres a gente tem esse consumo que também é individual, mas que ele vem da construção de uma cena de poder. Geralmente no romance erótico, nesses contos, tem homens muito poderosos, muito inteligentes, que se destacam, que têm condições financeiras muito interessantes, que são absolutamente sedutores. E aí elas se entregam, e aí a personagem principal, ela demora um pouco, ela luta com aquele sentimento, mas ela vai lá e se entrega. E o que que isso fala sobre os tempos atuais? Eu acho que fala muito sobre a dificuldade de bancar esse encontro. Tá muito difícil de bancar esse encontro entre 2 pessoas que se amam, que se cuidam, que se respeitam, né, assim, não tô falando que o sexo precisa existir só dentro desse funcionamento, mas o afeto pela outra pessoa sempre faz muito bem. E aí, muitas vezes, é muito difícil olhar para alguém e respeitar os limites daquela pessoa e estar sensível para perceber o que aquela pessoa gosta ou o que ela não gosta, o que eu preciso fazer ou não. É um encontro que acontece naquele momento. Naquele instante daquela relação sexual, a gente vai olhar para um encontro de 2 pessoas e como isso pode ser bonito. E no pornô e no conto erótico, não. Vocês já ouviram falar da síndrome do punho de ferro? Que é quando esse homem, ele tá tão acostumado com o estímulo da masturbação, sendo do jeito como ele sempre gosta, com a mesma força, a mesma intensidade, o mesmo ritmo, e aí quando ele vai encontrar uma parceria para o sexo, ele se perde. Não é o estímulo com o qual ele consiga fazer funcionar. Ou ele nunca consegue atingir o orgasmo, ou é muito rápido, porque a textura de dentro da mulher é diferente, a textura da boca da parceira ou do parceiro é diferente. Então isso é uma coisa real. A gente precisa estar acostumado a diferentes tipos de estímulo para conseguir aproveitar um sexo bem feito e não sempre do mesmo jeito, no mesmo funcionamento. Isso traz tantas perdas. Eu também brinco que pensa assim, um cara mandando nudes. O que que ele manda? Geralmente só, né? A única coisa que ele manda é uma foto do dito cujo. E a mulher, eu costumo dizer que tudo é sensual. Perna, costas, as partes íntimas mesmo, os seios, o pescoço, tudo é sensual. E essa mulher geralmente vai de corpo inteiro para o sexo. E esse homem, ele vai só com o pênis, só com a ereção. E aí isso gera um estresse tremendo, porque é como se todo o sexo dependesse unicamente da ereção, dependesse unicamente do pênis, e eu perco todas as outras formas de prazer. Eu perco totalmente a sensibilidade nesse corpo. Eu não consigo olhar para esse encontro com leveza, com tentando sentir o cheiro daquela parceria, a textura da pele, o cabelo. Eu não consigo olhar para nada, perceber nada, porque eu tô preocupado unicamente com a minha ereção. E aí como é que a gente vai ter um sexo satisfatório? Não vai. Essa mulher está lá de corpo inteiro e esse homem está lá com uma única parte. Que toda essa pressão soluciona alguma coisa? Não, só atrapalha, gera ansiedade, disfunção erétil, ejaculação prematura. Então, assim, a gente precisa reaprender a olhar para esse corpo como um todo. Resumindo os pontos que a gente viu até aqui. Fantasia é muito diferente de realidade. E o sexo, ele é um encontro. Eu preciso estar lá presente, de corpo inteiro. Eu não posso deixar a fantasia de como as coisas deveriam ser tomar conta da minha imaginação. Eu preciso estar ali atento aos estímulos que eu estou fornecendo e que o parceiro está fornecendo para mim. E a beleza está nesse encontro.
Eu sei que o sexo a dois ou a vários pode ser muito mais difícil do que a masturbação olhando para uma tela, do que a masturbação depois de ter lido um capítulo de um livro de um conto erótico, mas ainda assim pode ser extraordinário. Para mais reflexões sobre desejo, relacionamentos, ciúmes, paixão, tudo isso, me segue, deixa uma curtida, deixa um comentário se tu quiser e fica pro próximo.